Sejam bem-vindos a mais um Radar Extrema. Eu sou o Fábio Bessa e aqui na minha frente eu tenho o Cado Santos para falar tudo o que aconteceu nessa semana no universo running, no mundo todo. E aí, Cado, preparado para mais um? Cara, eu tô ansioso para ouvir as tuas historinhas de Maratona de Boston. De Boston, foi muito legal. Você chegou quando? Hoje? Eu cheguei ontem. Ontem? Ontem de manhã. Maravilhoso. Hoje já gravei um episódio com o Heleno Fortes que a gente trouxe lá de BH e... Quando que entra no ar o episódio do Heleno Fortes? Daqui 2 semanas. Semana que vem tem um episódio... A gente pode falar as datas precisas porque o Radar ele é semanal, né? Então a gente tá gravando na quinta, terça que vem sai com o Roy Siqueira e na outra terça com o Heleno Fortes, que veio de BH no bate e volta aqui. Então vocês que gostam de tudo de running, falamos muito sobre maratona, sobre como fazer sub 3 na maratona, sobre a maratona do Rio, várias... Ele ensinou como fazer sub 3 para qualquer um? Ele deu umas dicas muito legais. Ele falou assim... Tipo, corra rápido. Eu não posso garantir quem vai fazer, né? Por exemplo, quem tem que fazer, sei lá, meia para 1h26, sabe? Aquelas marcas, sabe? Mas eu posso, com esses números, saber quem não vai fazer. Então, assim, ele foi legal. Porque foi eu sei quem não vai fazer Maratona Sub 3. Eu conheço uma galera que não vai fazer Maratona Sub 3. Eu não vou fazer. Vamos. Você não vai também. Não vou. Inclusive, você falou de Boston. A gente vai falar muito sobre a Maratona de Boston. Então, fiquem aqui que a gente vai comentar. Eu fui para Boston, presenciei esse evento. Aconteceram muitas coisas bacanas em Boston. E eu confesso que eu fiquei com vontade de treinar sério para um dia estar lá, fazer um índice e conseguir correr a Maratona de Boston. A gente já falou algumas vezes sobre o índice. O índice... Cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Mas bora lá, vamos lá. Bora lá. E aí, como é que estão indo os episódios do Radar, hein, Cado? Eu tenho uma notícia pra te dar. Eu tenho uma notícia compilada aqui pela Yara Shoa, que é o seguinte. Episódio anterior, eu e Thiago Kawamura, a gente insistiu para as pessoas não assistirem o seu episódio com a Juliana. Vocês jogaram contra. A gente fez isso. A gente falou assim, galera, não assistam o episódio do Fábio Bessa com a Juliana Cassino. Porque a gente tinha uma meta. E a meta era bater o número de views de vocês. E, acredite você, batemos o número de views. Aê, audiência! Olha lá. O que aconteceu? Até agora, o episódio meu e do Thiago tá com 4.3 mil views. O que eu acho uma maluquice, né? Cara, é bastante. Bastante. E o seu e da Juliana, até o fechamento dessa pauta, tava com 4.100 views. O que não quer dizer que você, a audiência, você vai lá e vai ver o episódio. Porque a gente precisa manter esse padrãozinho aqui. Mas o que é mais interessante, Fábio Bessa, o que é mais interessante é que o meu episódio com você, o primeiro, tem 7.900 views. Cara, deu uma explodida, né, cara? Mas tem uma análise interessante pra falar. Será que as pessoas assistiram falando assim, pô, Radar, né, uma coisa legal, nova. Eles assistiram e falaram assim, nem é tão legal. Ah, não é. E aí caiu. Aí caiu. A gente tinha a chance ali. Mas ó, você e a Ju deram uma embicada no 4.100. E agora a gente tá arremetendo o voo, assim, né? Não sei se a gente vai segurar. Vamos tentar. Eu já vou pedir, então, se inscreve, compartilha com os amigos. Cara, a gente tá... a Yara tá fazendo um trabalho incrível. Talvez a gente não esteja conseguindo seguir, porque o roteiro dela aqui, daqui a pouco a gente vai ter que pôr ela pra apresentar aqui. Tem tantas coisas. E vamos lá, direto ao ponto. Maratona de Boston. Foi esse final de semana a maratona mais antiga, depois dos Jogos Olímpicos, que acontece desde lá de 1896, eu acho, 97. Não me lembro. É muito tempo. É muito tempo. Tirando com a pandemia, não parou com as guerras, então realmente é uma maratona muito tradicional e eu fiquei impressionado porque realmente, bom, você já participou de vários eventos, né, de maratonas lá fora, mas eu acho que pela questão de a cidade ser um pouco menor, os moradores têm um apreço ali pelo evento, então para onde você vai em Boston tem o logo da maratona, o unicórnio. Tá todo mundo perguntando, né, se você veio para maratona, o pessoal do Uber, do hotel, então realmente dá muita vontade de um dia conseguir fazer um índice e correr. Eu vou repetir uma frase de Eduardo Suzuki, do Tênis Certo. O Edu um dia chegou para mim e falou assim, o astral da Maratona de Boston é o mais legal de todas as majors. E ele falou assim, eu gostaria de ir para todas as maratonas de Boston, mesmo sem correr. Eu concordo. É incrível, é isso? Concordo. A gente fala igual é o Ironman aqui no Brasil, né, em Florianópolis, que é um fim de semana legal para quem tiver a oportunidade de ir lá prestigiar. E eu acho que a Maratona de Boston, ela, é claro que, né, é uma viagem longa e tudo, mas, cara,
vale muito a pena, porque o trajeto inteiro, você tem uns universitários lá no Boston College que ficam suportando, ficam muito tempo gritando ali o tempo inteiro. Você tem a feira, o evento, os eventos que acontecem antes, as corridas de milha que acontecem em volta. Você tem uma prova de 5K antes, então se você vai fazer, você pode ir lá. E esse ano, a gente está falando dos índices, né? Pro ano que vem, reajustar os índices, porque na média você tinha uns índices, por exemplo, o meu índice era 3 horas e 5 para minha faixa etária, então eu tinha que fazer pelo menos 3 horas e 5. Mas na média, você tinha que fazer 6 minutos e meio abaixo desse índice. Então eles reajustaram, então abaixaram 5 minutos em todos os índices. Então está cada vez mais difícil. É claro que você pode ir por doação, você pode ir por agência, que mas custa aquela fortuna. É uma absurda. fortuna. Eu atendi, assim, para vocês saberem, quanto que é uma doação? Eu atendi uma pessoa no Brasil que fez, mas ele conseguiu com os amigos, foi $12 mil de doação. Meu Deus. $12 mil. R$60 mil. Isso. E as agências têm poucas vagas, assim. Então, são 25 vagas que eu não lembro se foi a Rent a Tour ou quem que fez, mas assim, acaba que naturalmente o preço vai ser mais caro. Mas falando da maratona, foi uma maratona com recorde feminino, então a Sharon Loked, que o ano passado acho que foi segunda, se eu não me engano, cruzou a linha com 2 horas 17 e 22, demolindo o recorde de percurso que era 2:19 e 59 em 2014, que a Ellen Obiri, que chegou em segundo, fez. Caramba. Desculpa, que não era da Ellen Obiri, né? Era em 2014 de alguém que a gente vai consultar. A gente vai consultar os universitários depois. Mas a Ellen Obiri chegou em segundo, e a Ellen Obiri que ganhou, né, ela ganhou em 2023, ganhou em 2024, foi pro tri, mas ficou em segundo. Mas, cara, 2 horas e 17 é um tempo muito forte. E dizem que essa prova cara. também é encrenca, né? Que ela tem uma altimetria pesada, e acho que na segunda metade começa uma subidona, não é isso? Ela, quando você olha da largada em Hopton, né, que é fora de Boston, para chegar em Boston, passa por 8 cidades e é um rolling hills, né? Vai subindo e descendo, vai descendo, mais descendo do que subindo. Então, o pessoal reclamou, assim, quem fez pela primeira vez, que depois o cansaço ele vai vindo muito também das descidas e você já desce a porrada, né? Mas tem subida, tem ganho também, que principalmente numa cidade que chama Newton, que eles falam que são as 4 colinas de Newton Hills, é onde tem a Heartbreak Hill, que é a última das 4 subidas. São subidas assim, por exemplo, a Heartbreak Hill, se eu não me engano, tem 600 metros, né? E é um ganho parecido com a Química lá, para quem é daqui de São Paulo. Mas o problema é que ela aparece no quilômetro 34, 33, então é onde... Né, como é que é? Você que fez a maratona aqui em São Paulo, é um momento que você já tá... É um momento que você não quer mais. Você já não quer mais. E ainda te entregam uma subida. Então, esse é o problema. E depois desses 35, aí começa uma descida. Você já está destruído. Então, realmente, judia bastante. Além disso, a gente teve no masculino o Korir, que foi o que ganhou a maratona de Chicago ano passado. Então, Korir, um queniano, John Korir, ganhou essa prova e ele caiu na largada. Você viu isso? Não vi. Você não viu? O que aconteceu? Quando largou, foi até uma polêmica que eu vou levantar e vou perguntar para você. Assunto polêmico. A sua opinião. Foi um assunto polêmico. Quem que levantou o assunto polêmico? Nosso amigo Sérgio Rocha. Ele nem faz polêmica, o Sérgio Rocha. E aí, acho que está sendo injusto. A gente vai falar nossas opiniões, e eu vou ver a opinião do Cado. Mas o que aconteceu? Assim que largou a prova, na largada, ele caiu, ele tropeçou. O cara que ganhou Boston, o Korir. E aí o número de peito dele saiu. Eu ouvi essa história. Você viu? Ele tem um número de peito, número de costas que ele correu. Ele pegou aquele número, acho que até porque ele sabia da regra, colocou no bolso e correu sem o número de peito o tempo inteiro. Quando ele chegou, antes de chegar, ele tirou do bolso e cruzou a linha com ele na mão, porque ele caiu lá. Sérgio Rocha, pelas regras, falou que se fosse aqui no Brasil ele teria sido desclassificado, porque não pode correr sem o número de peito. Aí rolou essa discussão, né? Mas não foi algo intencional, né? Não foi ele que ele tirou, ele fez isso por pirraça. Ele caiu e, cara, não tinha muito como pôr. Tanto que, se a gente fosse falar, né, das razões, é a regra, é claro, né? Acho que o ponto que ele levantou é que não pode ter exceções. Sim. Mas é isso, como não foi intencional, o que você faria se você fosse um árbitro da Federação de Boston? Você iria desclassificar o de jeito nenhum. Korir?
De jeito nenhum. Cara, o cara ganhou a prova. Não é que o cara chegou em 10º. O cara ganhou a prova. Não nos classificaria não, Sérgio. Desculpa. Sérgio Rocha. Desculpa. Ô Sérgio, você sabe que a gente tomou aquele chopinho lá no Rio, depois de ter feito a ISC, mas também nessa parte eu não. Eu sei que assim, você fala, então é exceção, mas, cara, eu acho que é uma análise do contexto, né? Igual, sei lá, regra de trânsito você não pode infringir, mas, cara, se tem uma emergência, alguma coisa, você precisa passar em cima do sinal vermelho, da faixa, cara, é uma exceção ali, né? Eu acho. É um contexto. Eu acho. Mas ele recuperou e ele, assim... acho que se tivesse dúvida pelo número de peito, tá com chip, né, pra marcar o tempo, mas, cara, ele tava com a filmagem da prova. Fábio, ele ganhou a prova. Ele ganhou a prova. Não tinha ninguém na frente dele. Eles estão tentando... Mas realmente foi um cara fortíssimo e assim, foi a aposta também do... Eu entrevistei lá o agente do Cissai Lema, que foi que ganhou o ano passado. O italiano lá, o De Madonna, o Gianni De Madonna, e ele antes da prova ele cantou a bola, ele falou, cara, o Corir é o cara ele nem é agente, ele nem é atleta desse agente, mas ele falou, cara, ele realmente é o nome preferido, e moleque novo, né, já vinha em Chicago, ficou em terceiro, depois ficou em quarto, aí agora ganha a maratona de Boston. Mas realmente legal, cara. Agora temos uma novidade de prova. Que prova? O COB lançou uma prova. O Comitê Olímpico Brasileiro lançou uma prova. Vai acontecer no Rio de Janeiro no dia 8 de junho. Corrida Time Brasil. Corrida Time Brasil, interessante, né? E vão ser 3 distâncias, 3, 5 e 10. E com presença de alguns ídolos olímpicos. Inclusive eles vão entregar os kits, vão correr junto com o público e colocar a medalha no pescoço da galera na chegada. A expectativa são que 3 mil corredores participem dessa prova. Cara, deve ser divertido, né? Corrida do COB. Acho legal. Parece que a Rebeca Andrade vai. Tem chance do Vanderlei ir também. O Vanderlei é um clássico, né? Deveria eu acho ir. Mas eu não sei como é que tá a agenda desse moço, viu? Mas enfim... Acho que se a Yara colocou aqui, ela deve ter alguma inside information aqui, eu não sei, cara. Vocês que estão por dentro. A gente falou no episódio da Ju, assistam o episódio que eu gravei com a Ju pra gente passar em número de views. Que a gente falou que ela ficou na Maratona Internacional de São Paulo, junto com o Vanderlei. Eu encontrei, inclusive, na hora que eu fui pegar o meu kit, tava o Vanderlei no stand da Olímpicos e a Ju com o celular ali. E, pô, muita gente abraçando ele. Então assistam para ver essa história. E já tem até o preço, vai custar R$132 e será feito através do site corridatimebrasil.com.br e as inscrições vão estar abertas a partir do dia 28 de abril. Então, hoje é que dia? Hoje é dia 25? Segunda-feira. Segunda-feira. Não, hoje é 24. Segunda-feira, né? Segunda-feira. E vai ser um evento 100% bancado aí pelo COB e pelos patrocinadores privados. O que você acha desse movimento do COB ter uma corrida? Cara, eu acho que isso, assim, falando, né, do cenário de corrida, acho que é mais um reforço dessa tendência de todos, não só marcas privadas, mas sei lá, de estar todo mundo olhando para o universo da corrida, né? O que você acha? Eu acho interessante o Comitê Olímpico Brasileiro fazer uma corrida aberta para o público, né? Teve aquele evento da CBAT junto com a Bracel, né? Que já foi a 2ª edição, o Summit. Então você vê a CBAT também falando um pouco mais disso. Eu acho que... não sei se eu vou falar uma bobagem, mas eu acho que tanto a CBAT quanto o COB nunca foram muito para esse lado, né, de corrida de rua para público total. Sempre foi uma coisa mais de atletas profissionais, né? Então eu acho interessante. Assim, o movimento da corrida crescendo, tá todo mundo vendo, né? A gente já falou aqui de pesquisas, de estudos, de aumento de número de provas, de, cara, marcas vindo para o Brasil que tinham desistido do Brasil, estão voltando para o Brasil, né? E esse movimento de crescimento não é só no Brasil, é no mundo todo, né? E aí você tem um monte de marcas novas surgindo no mundo todo. Cara, eu acho que a gente tá num bom lugar essa hora, Fábio Bessa. Você no Esteia, amanhã na Milk e tal. Eu acho que, cara, é um momento bom pra gente, né? Segundo o Dani Krutman, esse negócio vai crescer nos próximos 100 anos.
Então é bom, quem já chegou, né? E quem já estava aqui, né? Aqui, exato. Capinando. Exato. Mas é legal, eu também vejo com olhos, assim, se a gente pensar, né, a CBAT, bom, regras eles entendem de fazer eventos para profissionais, né? Então, acho que essa expertise eles já têm, acho né, que vai ser legal. Muito. E eles tendo suporte de marcas, acho que até mesmo dá para fazer essa mescla, né, de ter field, né, os atletas profissionais com abrir para o público geral e organizar um evento maior. Mas sabe o que? Vou fugir da pauta aqui, tá? Semana passada, no episódio com o Thiago Amor, não sei se você assistiu o episódio, bom episódio da semana passada, foi muito, muito bom. Eu vou ver. Não sei se você viu também, tá muito, muito bom, muito bom. A gente tava falando do 70.3 Brasília. E aí, o Thiago tava falando da mudança que foi com a entrada de atleta profissional na prova, com a entrada de premiação, E eu acho que é interessante isso, né? Porque acho que agora a Iguana também lançou uma prova que são os 10K, que acho que vai acontecer. Será que é no mesmo dia, Du? Eu acho que é no mesmo dia da prova do COB. Não, mas é uma em São Paulo, outra no Rio, então tá tudo bem. Eu também acho que também não tenho certeza, mas eu acho que é no dia 8 de junho. É um 10K e acho que vai ter premiação também. E eu acho que dá uma enriquecida na prova, na hora que você coloca a premiação e você traz um monte de atleta, né? Você vê o que tá acontecendo, que vai acontecer agora, né? Na New Balance, na maratona da New Balance, lá em Porto Alegre. Vai acontecer na maratona de Porto Alegre Internacional também. Vai acontecer em um monte, já está acontecendo em um monte de outras provas, né? Então eu acho que você ter uma galera que sempre olhou pro atleta de alto rendimento, olhando para nós mortais e trazendo conhecimento desses caras de atleta de alto rendimento, não sei se isso de repente vai ser uma coisa, acho que vai ser, né? Mas talvez isso seja uma coisa legal que tá acontecendo no mercado como um todo. Não, eu tava lá em Brasília também e, cara, é muito legal porque você traz eles para a corrida e o triatlon tem um pouco dessa característica, né? Você consegue meio que estar presente no mesmo evento, no mesmo ambiente, você vai correr a mesma prova que eles vão estar. Então, isso é legal, essa troca. É legal, acho que para os profissionais também que acabam estando em contato com os amadores. E para os amadores também ver o nível realmente, né, desses caras, a diferença, né, que é de performance. E é bem legal, porra, quando a gente faz essas provas aqui em São Paulo, que tem a galera lá, você tá indo e eles já estão voltando. É muito legal. É um negócio muito legal. Você fala, caramba, que força que eles estão fazendo. Muito bom. Agora, Maratona de Londres. Maratona de Londres, que é esse final de semana. Domingo. Domingo. Ó, tá com esperados 56 mil atletas, que seria o recorde de participantes. A gente até comentou, né, sobre acho que foi no primeiro radar ou no segundo que a gente falou sobre essa disputa das majors para ter o maior número, e que eu até brinquei e falei, Nova York tem uma vantagem porque é no fim do ano, né, então eles podem abrir um pouco mais de vaga para poder bater. Mas Londres, o que chama a atenção é principalmente um start list de peso, né, então Kipchoge. Me conta o que você acha. Cara, Kipchoge ainda vai estar lá. Você acha que ele vai... Cara, eu acho que assim, ele já tá meio que numa fase, assim, é um cara que corre demais, só que assim, o nível da galera é muito forte, né? Então você tem um campeão olímpico, né, o Tamer Atollah, que entrou no lugar do Sisai Lema no time da Etiópia. Eu acho muito legal você saber esses nomes, cara. Oi? Eu acho muito legal você saber esses nomes, eu não tenho noção. Quando você fala esses nomes, pra mim, eles são todos muito parecidos. Não, mas sabe o que é? O ano passado a gente teve que ir lá no Casé TV. Eu sei, eu vi, eu achei chique. E aí eu precisei estudar todos, assim, e ter todos... então, é claro que eu esqueci alguns, igual você estuda pra prova, né, uma hora você esquece, mas alguns você lembra. E o Tamer Atollah, que confirmou presença, o Tamer Atollah, imagina assim, Jogos Olímpicos, como é que escolhe? Cara, só pode 3 etíopes, 3 quenianos. Cara, por exemplo, no Brasil a gente não tinha o Danielzinho que depois não participou, mas a gente não tinha quórum suficiente. Que a gente já discutiu sobre os motivos de não ter, a gente não vai nem entrar, é polêmico. Os motivos, a gente até conversou com pessoas profissionais, ex-profissionais dos motivos, mas, por exemplo, o Quênia, você tem 90 atletas, foi mais ou menos isso, tá? Não estou exagerando, entre 80 e 90 que fizeram o índice, que são aptos a correr. A Etiópia também. O Japão é o terceiro, por curiosidade, sim, né? Então, já ouvi essa história. O Japão é o terceiro, tem 40, 50 atletas que conseguiriam ir para as Olimpíadas.
O Sisai Lema estava escalado no primeiro time da Etiópia, que foi o que ganhou o Boston ano passado, e ele se machucou. Aí o reserva foi o Tamer Atolá, que entrou como reserva do time da Etiópia em Paris e ganhou a maratona, que é duríssima, né? Uma maratona com altimetria, ainda bateu o recorde lá. E ele tá escalado para Londres, cara. Então, assim, é realmente um time... Isso falando do masculino, né? Bom, a Yara colocou aqui que eu tenho que falar da marca do... De quê? Yara, você tinha que mexer nisso aqui. Você tinha que colocar isso pro Fábio falar, cara. Então, eu vou ter que falar da New Balance aqui. Ai, inferno. Vamos lá. Espera aí, rapidinho só. E a Sifan Hassan, que também foi a campeã olímpica feminina, também vai estar na maratona de Londres. Então, vale a pena ficarem de olho e assistir aí. Mas fale, o que você tá hesitoso em falar? Tá falando que vai ter tênis, edição comemorativa da maratona de Londres, que é o 1080 e o Super Comp Elite. Não, enfim, tem os tênis ali. Se vocês quiserem, vocês dão um Google e vocês procuram, e se vocês acharem legal, faz o que vocês quiserem. O 1080 eu nunca... Cara, o 1080, assim, eu sei que você não vai gastar muito tempo falando dele, mas eu nunca usei. Eu já usei um da New Balance, mas o 1080 é um tênis, cara, que você não acha com promoção. É incrível, assim, eu não sei, pelo menos todas as vezes que eu fui, tanto em outlet, lá fora, acho que é um tênis que deu tão certo pra eles lá que ele se vende, sabe? Então... Eu já usei o 1080. Deve ser um problema para os concorrentes, cara. Eu já usei um 1080 V10, se não me engano. A Milk, inclusive, fez o lançamento desse tênis em janeiro de 2020. Era legal. É só isso que eu tenho a dizer. Então tá bom. Quem quiser acompanhar a Maratona de Londres no horário do Brasil, a transmissão será feita pela ESPN a partir das 4h50, horário de Brasília. E para quem sonha participar por sorteio, né, que é um dos mais concorridos das Majors, você pode se inscrever entre o dia 25 de abril e 2 de maio no site oficial da prova. Então já amanhã? Está... amanhã não, hoje, né? Porque hoje já é dia... Hoje é dia 24, só que como o episódio sai amanhã, sai na sexta de manhã, que é amanhã de manhã, então pra quem estiver ouvindo, é tipo agora. Sei lá que horas que abre a inscrição, mas Londres, né? Mais cedo e tal, então... Então é isso, domingo de manhãzinha, vai assistir a transmissão, já entra no site, faz a sua inscrição para a loteria e reza, né? Porque Londres super simples. É muito difícil. Você Super conhece alguém simples. que já foi sorteado para Londres? Cara, devo conhecer, mas não lembro. Mas devo conhecer. E sabe o que é um inferno? É a galera começar a postar no dia. Quando a galera é sorteada, eles ficam postando o print screen da tela que receberam. É muito irritante, cara. É muito irritante, muito. Mas eu vou me inscrever dessa vez. E se eu for sorteado, eu vou fazer a mesma coisa. Então se inscreva. É isso. Qual é o próximo assunto? O Strava comprou a startup britânica Runa e tá mirando firme no crescimento global. Cara, você lembra que num episódio há muito tempo atrás que eu e você fizemos, que talvez seja há 3 semanas atrás, a gente falou disso, que eu não sabia, né? Se o Strava também tinha... Eu lembro, a gente perguntou aqui pra... A gente perguntou e ela falou que tinha, né? A ferramenta de treino. Mas eles compraram uma startup, que é a Runa, que é de treino. É pra isso, né? É pra treino, Então agora, cara... E aí, o que acontece? O que acontece, Fábio Bessa, se o Strava começar a passar treino pra galera? A informação de bastidor, eu tava em Boston e... Você tá muito enjoado com esse papo de eu tava em Boston anteontem. Eu tô com meus lábios queimados lá. Eu não sou... o meu tom de pele, a minha descendência não é pra climas frios. É sério, tá doendo, cara. Tá ardendo aqui. Eu tô falando, tô rindo agora, eu posso rir, dar uma sangrada. Mas eu fui... a galera sabe, eu sou fisioterapeuta também, trabalho com fisioterapia esportiva. E aí eu tava lá atendendo e eu fui atender a Marina Richwin, que foi a... Primeira brasileira, voou. 41, e ela pediu, dá pra atender 2 pessoas ao mesmo tempo, né? Então, que eu tô com uma colega de quarto, eu cheguei lá, era a Rosana Fortes, que estavam dividindo o quarto.
E aí ela tocou nesse assunto. Ela perguntou, você viu que... E eu, cara, eu fui Olha, sincero. informação Não, eu fui sincero. quente. Ela falou, você viu tal, a Runa? E eu não conhecia, assim. Eu até perguntei pra ela, né? Eu falei, conheço. E aí, o que você acha? Eu, não sei, né? Você vai falar que você conhece, né? Então, vocês não conhecem, acabou. Não tem problema vocês não conhecerem. E aí ela explicou, né? Que era isso de treinamento, né? E a gente perguntou, cara, eu acho que a chance de ir aprimorando, né? Porque eu nunca usei, mas você tem outros competidores, players grandes, né? Que o pessoal usa para montar esse tipo de treino. Mas com o acesso e a quantidade de usuários que tem o Strava, cara... Assunto polêmico. Qual é a sua opinião? Do quê? Porque assim, a pergunta que vai surgir em seguida vai ser assim, e isso aí vai substituir uma assessoria esportiva? Assunto polêmico, olha lá. E aí? Eu acho que sempre vai ter espaço, treinadores para profissionais. Cara, eu acho que o treinador que souber usar isso daí como uma camada para ele, tudo, né? E usar ao seu favor, né? Às vezes ajuda, com certeza, fazer cálculo, enfim, estimativas lá, ou ter uma base. Acho que ajuda, mas... Cara, toda essa discussão de inteligência artificial, tudo sempre vai levar uma hora para uma coisa mais humana. Cara, você sempre tem uma dúvida. Por exemplo, cara, você pulou um treino, você tá doente, você quer... Cara, para quem que você vai perguntar? Você pode perguntar pro ChatGPT ou para um programa? Você pode perguntar. Mas eu sei que na hora sempre vai ser legal você ter uma pessoa que consiga te passar alguma informação. Então eu acho que é isso. Você gostaria de saber a minha opinião sobre isso? Porque se você não quiser saber a minha opinião, a gente passa pro próximo assunto. Acho que não só eu, mas acho que todo mundo que tá ouvindo aqui, cara. Hoje são o quê? 5 mil. A gente, qual que era a nossa meta? 7.000... 7.900, que foi o primeiro episódio. Então, as 7.901 pessoas que estão ouvindo, elas querem saber. Uhum. Não vai substituir a assessoria esportiva. Cara, a assessoria esportiva tem uma coisa que vai além da planilha e do treino. Você tem uma coisa que é a experiência, você tem uma coisa que é encontrar a galera, você tem uma coisa que é o sentimento de pertencimento, e isso um aplicativo não vai substituir de jeito nenhum. Então, acho irado, porque a quantidade de gente que hoje está entrando no mundo da corrida, que não, assim, a galera não está em assessoria. Imagina, os 13 milhões do estudo da Box 1824. Nunca mais esqueço. Então, o estudo da Box 1824 com a Olímpicos fala de 13 milhões de corredores. Obviamente, esses 13 milhões de corredores não estão em assessorias esportivas e muitos também não participam de prova. Então, é assim, eles precisam ser atendidos de alguma forma. Sim. E aí, quando você tem uma coisa de massa como o Strava, junto com o Runa, para conseguir trazer conhecimento de treino para essa galera, é maravilhoso. Porque aí as pessoas vão treinar da maneira legal, elas vão muito provavelmente se machucar menos, porque vai ter uma orientação de treino. Então, é maravilhoso. Então, mas eu acho que e também tem uma questão da, assim... cara, a gente já conversou com muitas pessoas né, que hoje estão em assessorias, mas que a história eu comecei a correr com um aplicativo, não sei, da Nike, aplicativo... Sim. E, às vezes é uma porta de entrada, né? De você começar... Pra drogas mais pesadas. Aí depois você começa a falar, aí uma hora você vai sentir a necessidade de trocar e de ter isso. Então, às vezes pode aumentar a porta de entrada para todo mundo. E, última notícia da Nike, que eu falei da Nike. A Nike apresentou a sua mais recente inovação, o Hyperboot, que é uma collab entre a Nike e a Hyperice, que é um calçado de cano alto que oferece calor e massagem dinâmica para ajudar os atletas na recuperação. Essa é sua total, Fábio Bessa. Médio, né? Assim, quer dizer... Cara, você... Sim. Funciona isso aí? Cara, aí é uma pergunta que a gente precisa ver. Acabou de sair o produto, né? Duvido que tenha um ensaio clínico randomizado com follow-up de 3 anos para a gente saber se funciona. Mas a Hyperice, para quem não conhece, sabe que essas botas de compressão da Normatec, dessa marca? A gente fala, a Normatec, que é... Hoje em dia tem outras marcas, mas a Normatec é tipo o Bombril, né? Que é uma marca muito forte. A Hyperice é a empresa que faz essa Normatec. Então, ela fez essa collab com a Nike. Eu vi lá em Boston a galera mostrando isso. Mas, cara, assim, o céu é o limite, né? Então, se a gente for falar... é um negócio que vai fazer o quê? Uma massagem no pé e vai esquentar, né? E vai ajudar na recuperação. Os mecanismos de compressão é meio que para fazer uma drenagem. Então, quando você põe uma bota daquela, é gostosa. A perna fica mais leve, ainda, principalmente se você tá com ela cansada, sabe? Pesada, porque
vai acumulando líquido, então aquilo ajuda o retorno venoso. Tanto que você ficar muito tempo fazendo, dá vontade de ir no banheiro, tudo, porque realmente... É mesmo? Porque aquilo ajuda mesmo. Que legal. Agora, isso para o pé, né? Eu não sei se... Você vai falar mal. Pode falar mal. Não, é que eu realmente não sei. Você Talvez tá Nike, você está vendo aí lá, alguém lá do... Lá de Beaverton. De Oregon, lá do... Beaverton? É, a sede da Nike, sim. Portland, você que está assistindo, manda para mim, que aí eu posso experimentar e fazer. Porque é caro, esse negócio não é... Mas eu fiquei imaginando, sabe igual Fórmula 1 que tem que os pneus ficam protegido para manter aquecido, Sim. e tira e vai, o carro vai. Será que é isso? Os caras Eu vão... acho que é tipo um negócio desse, você fica com o teu pé ali meio, né, E aí, a hora protegido, a hora que você for, você troca. Você vai correr, você tira. Pode ser que a gente falou uma grande besteira, mas Não, eu com certeza. vou bater no olho aqui. Mas é isso, gente. Isso? Pra gente falar que funciona, qualquer coisa, você precisa de um ensaio clínico randomizado, duplo cego, assim, que um vai fazer isso, o outro vai fazer o tênis que não vai esquentar, o outro vai fazer o tênis que não vai fazer a massagem, o outro vai fazer um tênis igual que não tem nada, e aí você vai fazer isso, vai avaliar um monte de marcador e aí vai fazer isso por algum tempo para ver se funciona. Acho que não vai acontecer isso. Provavelmente não. Isso? É isso, cara. Falamos bastante, 31 minutos. Preciso, cara. Eu vou falar só mais uma coisa que eu vou fazer que é divertido. Posso contar o que eu vou fazer? Que na realidade, como o programa vai ser na sexta de manhã, então eu fiz ontem à noite. Eu fui convidado pelo Dani Krutman e pelo Guilherme Celso, da Abracel, para uma mentoria para os alunos da GV. Não é legal isso? Cara, não é legal você tá isso, cara? chique, hein, cara? Eu não sei se vai ser bom para os alunos da GV, mas eu tô achando muito divertido. Pra Liga de Gestão Esportiva da GV. Não é legal? Porra, legal. São 3 encontros. Você já montou a sua apresentação? Não, eu não sei o que eu vou fazer. O Dani Krutman chegou pra mim e falou assim: Cado, você precisa aparecer lá quinta-feira, às 7h30 da noite. Eu falei, tá bom, eu apareço lá quinta-feira, às 7h30 da noite. Mas o lado bom, né, na verdade, é que dados de estudos e apresentação pra você pôr na sua aula, você vai ter. Né? Não, tenho aqui. Ah, não, o Dani Krutman vai ter, né? Sim. Não preciso eu levar nada. Exato. Eu não sei nem por que eu fui convidado pra esse negócio. Acho que quem tá ouvindo sabe por quê, né? Afinal, você recebe muitas mensagens? Você recebe muitas mensagens, Eu recebo né, muitas cara? mensagens. O pessoal descobre seu número e aí... Não, mas é no Instagram, né, cara? A galera chega no Instagram, directzinho e me manda as coisas. Pô, parabéns, cara. Mas você também recebe, pode parar. Parabéns, cara. Pode parar. Você é influencer. Que eu tô ligado, você recebeu tênis pra correr a Maratona de São Paulo? Recebi aqui, ó. Eu estou com ele aqui, ó. Olha lá. Eu não recebi. Vocês estão Você vendo? recebeu. Tá vendo? Corre 4, corri com ele. E pessoas gostam de tênis, né? Receber. É onde começa tudo, cara. Onde começa? Onde começa. Muito bem. Então, ó, você que ouviu até o final, deixa o like, compartilha, comenta aqui, fala alguma coisa sobre alguma notícia que a gente comentou, que a gente falou certo, falou errado. O que você acha? Sua opinião. Você acha que deveria desclassificar o Courier em Boston? Comenta aqui embaixo. Acho que esse é o principal assunto polêmico. Eu acho que tem que compartilhar o episódio com o amiguinho. A gente precisa bater o nosso próprio episódio. O nosso próprio. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Pra mostrar que a gente tá retomando e tá no caminho Precisa certo. pelo menos passar o último do Thiago, o meu e do Thiago, né, cara? Só pra gente saber que a curva tá ascendente, já vou ficar feliz. É isso. Então, se você tá vendo pelo YouTube, tem no Spotify, digita lá Radar Estema, que é só no Spotify. Então, às vezes você tá no carro, você tá correndo, você quer ouvir as notícias. Então, segue lá. Instagram do Estema, segue a gente que você vai ver sempre que sai um episódio novo. É isso. Até o próximo episódio e valeu! Falou!